Bom dia, oitavo B. Hoje é dia 2/7, quinta-feira. Nossa, pessoal, já estamos no mês de julho, né? Meu Deus, o tempo passou rápido demais e nós trancados dentro de casa, né? Quarentena forçada, mas fazer o que, né? Vamos lá, vamos ver se o terceiro bimestre a gente começa presencial, né? Estou orando para que isso ocorra, gente. Estou com vontade de voltar para a sala de aula, ouvir os comentários de vocês, a bagunça, o sorriso de cada um. Estou com saudade. Vamos lá. Página 344, nós paramos na questão número 3, né? Vamos terminar de fazer essa correção aí. Então, a 3 ele diz: o ciclo do carbono envolve processos relacionados com a respiração, decomposição, queima de combustíveis e fotossíntese. A participação do gás carbônico em todos esses eventos fez com que cientistas iniciassem um ambicioso experimento projetado na Amazônia em 20 anos. Esse projeto consiste em bombardear em alguns fragmentos de floresta uma quantidade 50% maior de CO2 do que aquela encontrada na natureza. Pessoal, lembram que eu falei para vocês que o Brasil é muito visado por causa da Amazônia, né? Vários países ficam de olho na Amazônia e financiam projetos para a Amazônia. Inclusive, semana passada teve uma reportagem no Jornal Nacional sobre alguns países que estavam questionando o Brasil porque aumentou a quantidade de queimadas na Amazônia, né? E eles iam se reunir e eles estavam exigindo uma explicação do governo brasileiro, né? Do ministro do meio ambiente, tá? Então, assim, sempre o mundo vai estar voltado para o Brasil por causa disso. Nós, infelizmente ou felizmente, nós vamos ser a fazendinha, né, de alguns países. Daqui a alguns anos eles vão depender de nós em relação à agricultura, né? Então eles têm assim uma visão bem diferente em relação ao que nós brasileiros pensamos da Amazônia, tá? A maioria, né, dos brasileiros não dá o mínimo valor, né? Mas vamos lá, vamos deixar política para lá e vamos nos ater a essa pergunta aqui. O objetivo desse experimento. Qual o objetivo de aumentar a quantidade de CO2 em 50% numa determinada parte da floresta amazônica para poder, nesse projeto Amazônia, né? Para fazer o quê? O que vai acontecer na Amazônia com esse projeto? O que eles pretendem com isso? Então ele coloca lá o objetivo, né? Alternativa A, aumentar a conversão de gás carbônico em oxigênio. Não, isso não vai acontecer. Se aumentar 50%, né, de CO2, não vai acontecer. E também não é o objetivo. Não ia resolver para nada. B, complementar a captação de CO2 feita pelas plantas. Também não vai. Vai aumentar essa captação, né? Mas não seria esse o objetivo. C, prever os efeitos associados ao aquecimento global. Aí sim, né? Eles pegarem uma área lá da Amazônia, aumentar em 50% o CO2, nós sabemos que o CO2 é o que causa o efeito estufa.
Então, o que eles vão fazer? Eles vão prever qual vai ser o efeito disso daí. O que vai acontecer quando houver todo esse aumento que vai demorar anos e anos? Então, eles pegam uma parte da Amazônia, aplicam esse aumento, né, de CO2 para ver o que vai acontecer. Isso seria um objetivo, tá? Então, aí a C, com certeza, é um dos objetivos, prever os efeitos associados ao aquecimento global, né? Porque aí eles sabendo os efeitos, eles vão tentar, né, dar um jeito de amenizar esses efeitos, né? D, minimizar a perda de dióxido de carbono durante a respiração. Não. E, garantir a formação de combustíveis fósseis pela decomposição. Também não. Não tem como, eles não vão aumentar a formação de combustíveis fósseis. Então, o único objetivo desse projeto aí na Amazônia, em 20 anos, olha bem, 20 anos, porque eles têm que ir aumentando gradativamente, né? Então, o único objetivo seria prever quais são os efeitos que estão associados ao aquecimento global, né? Não precisa muito também para saber quais são esses efeitos, né, pessoal? 4. O gráfico mostra a concentração de CO2 atmosférico medido no Observatório Mauana, no Havaí. Então, ele tem lá a concentração de CO2, né? Tá ali dá para ver direito, tão pequenininho o número ali, mas é 370, tá? Isso daí é parte por milhões, tá, pessoal? Sempre que faz medição de emissão de gás, vai verificar a emissão de um gás, é parte por milhão. Então, tá ali. Aí ele coloca lá, sobre o gráfico e os motivos e efeitos do aumento da concentração de CO2 na atmosfera, assinale a alternativa correta. A. O aumento da concentração do gás carbônico na atmosfera, bem como o de metano e o de CFCs, contribui para o aquecimento global por aumentar o buraco na camada de ozônio. Não, né? Lembrando, pessoal, que CFC é a combinação de cloro, flúor e carbono, tá? Que eu comentei com vocês que são gases que eram usados antigamente em geladeiras, ar-condicionado, e por um acordo entre países, essa foi uma das determinações, né, para que esses países diminuíssem o uso desses gases em eletrodomésticos. Então, o A não. B. De 1975 a 1995, a concentração de gás carbônico atmosférico dobrou, o que representa um grande risco para a população mundial, uma vez que o gás carbônico contribui para o aquecimento global. Também não. C. A derrubada de florestas para a plantação de pastagem não contribui para o aumento da concentração de gás carbônico atmosférico, pois nesse caso está-se substituindo uma cobertura vegetal por outra. Também não. D. O uso de combustíveis fósseis, como gasolina, quando comparado ao uso de combustíveis renováveis, como o álcool, resulta em uma maior elevação nas taxas de gás carbônico atmosférico. Essa alternativa está correta, com certeza. E as pequenas oscilações que podem ser observadas no gráfico estão relacionadas a estações do ano, pois no inverno a taxa de fotossíntese é menor, levando à diminuição de CO2 atmosférico, enquanto que no verão ocorre o contrário. Também não. Então, pessoal, a única alternativa correta aí é a alternativa D, tá? Página 345. Tem uma tirinha aí, né, pessoal, pra gente ler. Aí o menino lá diz lá: Mãe, o que é esse tal de efeito estufa? Dizem que os poluentes que lançamos no ar irão reter o calor do sol e derreter as calotas polares.
Continua o menino. Claro que você já vai ter batido as botas, mas eu não. Que belo planeta vocês estão deixando para mim, né? Aí a mãe. Isso vindo de um moleque que quer ir de carro a qualquer lugar mais longe que um quarteirão. Então, isso vindo de um moleque que quer ir de carro a qualquer lugar mais longe que um quarteirão. Ele. Ei, não me falaram nada sobre as calotas polares, tá? As calotas polares, tá? Ou seja, ele tá falando, né, que os pais vão deixar um planeta pior para eles, né? Mas a mãe questiona, né, o fato dele querer usar carro para pequenas distâncias, né? O que aumenta isso, né? É prejudicial, né? Pro efeito estufa. Aí ele diz lá: sobre o problema ambiental retratado na tirinha, podemos afirmar que seu principal causador é o. E aqui também, pessoal, entra num. A gente sabe das coisas, né? A gente sabe que tem muitas coisas que nós fazemos que prejudica, aumenta, né, o efeito estufa ou prejudica a natureza de outra maneira, mas às vezes tem coisas assim que são impostas a nós, né? Nós precisamos fazer, né? Por mais que a gente pense, né? Ah, mas que planeta nós vamos deixar, né, para os nossos filhos? Mas é hora os filhos pensam dessa forma, né, de que planeta que os pais vão deixar para nossos filhos, mas é hora também de se pensar, né, que filhos nós vamos deixar para o planeta, né? Então, há uma controvérsia aí. Tudo bem que a gente tem que pensar, né? Que planeta que nós vamos deixar? Temos que deixar um planeta melhor, mas é essencial que a gente deixe pessoas melhores, né? Então a gente tem que pensar também que filho que nós vamos deixar para o planeta. É uma via aí de duas mãos. Então vamos lá. Sobre o problema ambiental retratado na tirinha, podemos afirmar que seu principal causador é o. Ele diz lá, metano, contribuindo com a maior parte dos gases do efeito estufa. Além disso, é considerado um biogás, pois pode ser produzido pela digestão de animais ou pela decomposição da matéria orgânica. Realmente, o metano, ele é produzido, né, pela digestão dos ruminantes. Só que ele não contribui com a maior parte, tá? É uma pequena parte, então não está certo. B. Dióxido de carbono contribui com cerca de 50% dos gases do efeito estufa, tendo como principais fontes antropogênicas a queima de combustíveis fósseis e o desmatamento. Com certeza. O dióxido de carbono é 50% desses gases de efeito estufa, é dióxido de carbono. Tá? Então pode marcar aí a alternativa B. Vamos ver se a C também pode ser. C. Enxofre e seus compostos, que provocam a acidificação do vapor de água na atmosfera, causando adensamento das nuvens, o que diminui a liberação de calor para o espaço. Não, né? Não. D. CFC, ou clorofluorcarbono, que destrói a camada de ozônio, aumentando a incidência de raios solares sobre a superfície da Terra, provocando o aumento da temperatura. Também não. E aumento das áreas impermeabilizadas, principalmente nas cidades, impedindo a infiltração da água e o resfriamento natural da superfície do solo. Também não. Então, a única alternativa aí, pessoal, é a alternativa B, tá? Dióxido de carbono, né, contribui com cerca de 50% dos gases do efeito estufa, tá bom? Aí vamos lá. 6.
Sabe-se que o aumento da concentração de gases como CO2, CH4, CH4 e N2O na atmosfera é um dos fatores responsáveis pelo agravamento do efeito estufa. A agricultura é uma das atividades humanas que pode contribuir tanto para a emissão quanto para o sequestro desses gases, dependendo do manejo da matéria orgânica do solo. Realmente, a agricultura ela pode atuar das duas formas, né? Ela pode aumentar o efeito estufa, mas dependendo da sua plantação também, ela pode ajudar muito, né? Tá. De que maneira as práticas agrícolas podem ajudar a minimizar o agravamento do efeito estufa, ou seja, diminuir, né, o efeito estufa? Então ele diz lá, evitando a rotação de culturas. Não, a rotação de cultura é necessária, tá? Liberando o CO2 presente no solo. Isso é uma causa que realmente ajuda. Aumentando a quantidade de matéria orgânica do solo. E a D e E aí é a mesma coisa, pessoal. Mesma alternativa. Queimando a matéria orgânica que se deposita no solo. Então, a A não, a B também não. Aí ficamos entre, a D também não. E aí é a mesma coisa. Então, não também, né? Ficamos entre a B e a C. A B e a C, as duas coisas ali podem diminuir o efeito estufa, liberando o CO2 presente no solo, aumentando a quantidade de matéria orgânica no solo. Com certeza, aumentando a quantidade de matéria orgânica no solo, tá? A C, certo? Página 346 tem aí um resumo do que nós estudamos, né? Nessa unidade 3. Então, vamos lá. Aí, tudo para você completar os espaços aí. Então, primeiro lá. Efeito estufa é o processo aquecimento da Terra por meio da retenção dos raios infravioletas pelos gases de efeito estufa, mantendo o planeta com uma temperatura média de 15 graus Celsius, é responsável pela existência da vida como conhecemos. Então, o primeiro ali é o efeito estufa e depois 15 graus Celsius, né? Então, pessoal, quando ele fala aí 15 graus Celsius na temperatura terrestre, é o ideal, né? Mas nós sabemos que com esse efeito estufa aqui, que é o processo natural, onde há o equilíbrio, né, da temperatura. Então, a primeira lacuna ali é efeito estufa e a segunda é 15 graus. A outra, os gases causadores do efeito estufa são vapor de água, H2O, dióxido de carbono, CO2, metano, que é o CH4, óxido nitroso, N2O, ozônio, O3, CFC e HFC, tá? Então fica a primeira para ser preenchido aí é metano e a outra ozônio. Pessoal, ali vocês estão vendo a fórmula da água, né? H2O e depois tem entre parênteses um Gzinho ali. Isso vocês vão ver muito em química. Lá no nono ano, quando vocês forem estudar química, também acho que nesse ano já começa esse estudo da química, acho que na unidade 3, tá? Lá no terceiro bimestre. Toda fórmula química, ou pelo menos 90% delas, se tiver numa reação, se essa fórmula estiver dentro de uma reação química, é obrigatório haver isso. É indicado qual o estado físico daquela substância. Por isso que aí, quando ele está lá, H2O, que é a fórmula da água, um Gzinho, ou seja, está no estado de vapor, né? Estado gasoso, tá? Ele diz lá, vapor d'água, é uma das substâncias, estado gasoso. Aí ele pode ter nessas fórmulas aí o G, que é gasoso, o L do líquido, e o S do sólido, tá? Sempre tem nessas fórmulas. E às vezes vocês olham e ficam, mas o que é esse Gzinho ali? É o estado físico, né?
E aqui também, onde está falando sobre esses gases, pessoal, essas substâncias ali, tá falando lá, ó, do cloro, flúor, carbono, né, que é o CFC, e o hidrogênio ali, que é outra substância que vem junto ali. Um outro gás que é formado com hidrogênio, né? Hidrogênio, flúor e carbono. Tá, o próximo aí. Aquecimento global é o aumento da temperatura além do natural causado pela maior retenção de radiação infravermelha em virtude do excesso de gases do efeito estufa na atmosfera. Então, a primeira, maior, depois gases. A próxima. As mudanças climáticas globais, entre elas o aquecimento global, podem causar derretimento de geleiras, aumento do nível dos oceanos, prejuízo à vida costeira, acidificação dos oceanos, desequilíbrios no clima e danos aos ecossistemas. Então ficou lá o primeiro a ser preenchido, derretimento, depois nível, depois acidificação. Próximo aí. Para combater as mudanças climáticas globais, é importante agir também de maneira global. Por exemplo, seguindo o estipulado pelo Protocolo de Kyoto e pelo Acordo de Paris. É necessário mudar os hábitos para reduzir a emissão dos gases do efeito estufa na atmosfera. Então, nós temos Kyoto, Paris e atmosfera. Lembrando que quando ele fala de protocolo, pessoal, são regras, né, que os países devem tomar para diminuir aí o efeito estufa no planeta, tá? E aí, Kyoto é uma cidade do Japão, né, onde foi realizada essa reunião entre os países, portanto, aí ficou o protocolo de Kyoto. E o outro, Acordo de Paris, também foi uma outra reunião, tá? Normalmente eles escolhem entre os países que são associados, que estão envolvidos nisso, eles procuram fazer cada reunião dessa em um país, né? Aí tem lá o protocolo de Kyoto e o Acordo de Paris, que foi a última reunião. Para encerrar, aí nós temos lá o desenvolvimento tecnológico e o crescimento populacional são algumas das causas das mudanças climáticas globais que têm como consequência. Primeira consequência aí, primeiro quadradinho aí, derretimento de geleiras. No segundo, aumento do nível dos oceanos. O terceiro, prejuízo à vida costeira. E o quarto, acidificação dos oceanos. Então ficou derretimento de geleiras, aumento do nível dos oceanos, prejuízo à vida costeira e acidificação dos oceanos. Bom, pessoal, dessa unidade 3, é isso aí que nós tínhamos, né, para corrigir e para encerrar essa unidade. Na próxima aula nós vamos começar a unidade 4. Lembrando, pessoal, que a nossa próxima aula vai ser só na terça-feira. Por quê? Na sexta-feira, né? Lembrando a vocês que na sexta-feira a nossa aula vai ser a avaliação de vocês, né? Uma avaliação da unidade 1 e 2, tá? É uma avaliação bem simples, são só 10 questões para vocês marcarem X, bem simplesinha, tá? São questões aí que bem parecidas com as atividades que vocês fizeram. Unidade 1 e 2 só, tá, pessoal? Essa que nós acabamos de ver aqui vai ficar. Vamos juntar ela com a unidade 4 e vamos fazer a prova bimestral. Lembrando a vocês que a partir do momento que vocês abrirem essa prova lá na plataforma, vocês têm 2 horas para terminar. Mas creio que vocês não vão levar nem meia hora para fazer essa avaliação, pessoal. Muito simplesinha, não tem nada para vocês escreverem, é tudo marca X,
tá? Muito rapidozinho, só para constar realmente que nós fizemos algum tipo de avaliação, tá? Em relação aí a essa unidade 1 e 2, que são as unidades da prova, se alguém tiver alguma dúvida, pessoal, me procura no privado, tá? Eu vou fazer questão de responder isso para vocês, tirar toda e qualquer dúvida, tá bom? Beijo a todos, fiquem com Deus.